Antônio Viviani, boa noite. Boa noite para quem está aqui no fuso horário de Brasília. Boa tarde para quem está lá para o norte e oeste do país. Bom dia para quem está do outro lado do mundo. Prazer estar aqui com você, Pedro. O prazer é todo meu, Antônio, e acredito que todo mundo que vai acompanhar com a gente. Antônio Viviani, origem italiana, o nome? Sim, todos me chamam só de Viviane. Dificilmente alguém me chama de Antônio. Viviani, a nossa live aqui tem o sentido de conversar sobre a carreira dos colegas que vêm aqui para conversar com a gente, mas nunca ficar te perguntando, olha, quando você começou, onde você nasceu, coisa que eu acho que você já deve estar cansado de dar entrevistas, participar de lives, né? E quem quiser saber mais sobre Antônio Viviani é só procurar no YouTube, que tem uma quantidade enorme de locuções dos seus trabalhos, de fichas técnicas, tudo bem. Eu só queria dizer que você veio para São Paulo em 78. Você veio como locutor comercial, você veio como locutor de rádio. Como é que você chegou a São Paulo? Como locutor de rádio, em 15 dias que estava em São Paulo, cheguei em 1º de março de 78. No dia 15 de março, eu estreiei no grande jornal falado Tupi, porque eu fui procurar emprego na Difusora, que era a rádio da minha paixão. E o Luiz Fernando Marioca me levou até o Luiz Aguiar, porque não tinha vaga na Difusora. Então, fiquei na Tupi alguns meses, fazendo o grande jornal falado Tupi. Depois, eu fui para a Difusora fazer... Já estava na transição do slogan de Jet Music para o som alegria da cidade. Que legal. Deixa eu te falar, você pode compartilhar com a gente uma história? Eu ouvi de uma outra live sua, ou de uma outra entrevista, agora não me recordo, da sua tia Dulce, que você começou a sua relação com o rádio a partir daquela história. Você pode compartilhar com a gente? É verdade, eu me lembro porque eu ia sempre na casa de uma tia minha lá em Poços e ela cozinhava maravilhosamente bem. Tinha um fogão de lenha naquela cozinha que, nossa, me traz muitas lembranças. Além das comidas boas, principalmente essa. Tinha um rádio branco assim, ao lado, e ela ficava ouvindo o rádio, principalmente um programa de um amigo do filho dela, amigo do meu primo Ângelo, chamado Eduardo Paiva, com quem eu vinha trabalhar posteriormente, quando eu entrei em rádio. Mas eu era muito criança, eu devia ter uns 5 anos, talvez. E o Eduardo já fazia rádio, e ela, no fogão, né, de repente o Eduardo falou, aí, dona Dulce, um bom dia para a senhora, porque eu sei que a senhora está aí no fogão, fazendo aquela comida maravilhosa. Eu fiquei assim, falei, ué, mas como é que ele está vendo isso, né? Olhei para aquela caixinha e ela respondia, ah, Eduardo, tá bom, tal. Eu fiquei maravilhado com aquele assunto, né? A magia do rádio era essa, a comunicação e o ouvinte do outro lado respondendo. Então, lógico, hoje, depois de tantos anos de profissão, eu sei o quanto é importante você falar o nome de um ouvinte, né? E ele deve, na hora, muitos devem responder, porra, falou meu nome, pô, que legal, obrigado, Viviane. De repente fala, né, com o locutor ou o apresentador que acabou de mencionar o nome dele. Eu imagino isso, porque a gente vê, né, tantos comunicadores populares, e eu também fiz programas matinais, onde a gente dava bom dia para as donas de casa que estavam preparando o seu cafezinho, e para os caminhoneiros que já estavam ali pegando a estrada, e assim por diante. Ou seja, essa participação na vida do ouvinte e do ouvinte na nossa vida é uma coisa fantástica. Só o rádio proporciona isso. É muito legal. Hoje está muito bom e também porque o ouvinte está tendo voz através do WhatsApp, né? Ele responde na hora, pô, ouvi o seu alô e tudo mais. Então ficou mais fácil ainda de você interagir com o ouvinte do rádio. E essa interação ajuda ou atrapalha você quando você está fazendo um programa? Bom, eu vou ser sincero para você, para mim, atrapalha muito, porque eu não consigo me dedicar a duas tarefas simultâneas. A não ser no momento, por exemplo, que esteja tocando uma música, aí você consegue ler, mas
continuar falando e lendo e respondendo, ou no celular, como aqui, por exemplo. Né? Quantas pessoas já devem ter participado falando alguma coisa, dizendo, aí, boa tarde, senhores, o Bezerra, o Marcos Montenegro e a Isabel Pípolo. Quer dizer, eu estou vendo só esses daqui de baixo. Muita gente já entrou e fica difícil para mim continuar falando e, ao mesmo tempo, ir percebendo as coisas ali. Então, você, como o responsável pela live, se tiver alguma pergunta e aí que eu tenha que responder, por favor, me passe. Tá bom, então. Você chegou em São Paulo em 78, você veio para um mercado que na época era bastante concorrido. Você é contemporâneo de grandes locutores, não só Eu de cheguei rádio. ainda na época de ouro do rádio, né? Então, não, Cheguei, eu estive com grandes profissionais. Né? Em 78, nós ainda tínhamos aquela coisa maravilhosa, o rádio da Bandeirantes era fortíssimo. Né? Nós tínhamos o Ferreira ainda no ar, Ferreira Martins, nós tínhamos o Humberto Marçal, e eu acabei sendo novinho que conheceu essa turma toda. Né? Puxa, foi maravilhoso ter chegado aqui e conviver com aqueles grandes ídolos do rádio que eu tinha. na locução comercial você também foi contemporâneo de Antônio Delfiol, né? Fui. Eu nunca tive nunca encontrei Delfiol pessoalmente. Nunca o encontrei. Nunca trabalhei na Jovem Pan, AM. Né? Quando eu passei, tive uma rápida passagem lá, só para gravar algumas vinhetas, alguma coisa, já era FM. Quer dizer, o AM continuava existindo, mas o Delfiol, se não me engano, já não estava mais lá. E na realidade, nome de peso mesmo que me levou para gravar a publicidade foi o Jorge Elal, com quem eu trabalhava na difusora meses depois de ter começado na Tupi. Eu descobri a locução comercial no estúdio da Rádio Difusora, quando o Claudinho Branco lá esteve para gravar um comercial, meu grande amigo, que já nos deixou, e descobri que dava para viver disso. Né? E também que já não era necessário gravar comerciais para a rádio sem receber cachê. Aí o Elal, eu sabia que ele gravava muito, me levou até 2 estúdios, até 2 produtoras, uma de vídeo, a Diana, e uma de áudio, a Ecos, do Nicola Lauleta, onde eu comecei a gravar meus primeiros comerciais, já em 78. Seu grande parceiro Nicola Lauleta, né, de cursos de Clube da Voz, a gente vai falar daqui a pouco do Voz Off, porque a gente vai entrar num assunto daqui a pouco, podcast, que é alguma coisa, que é algo que já existe lá desde o começo dos anos 2000, mas parece que agora está virando febre, não é isso? É verdade, o podcast vem se tornando o novo rádio. As pessoas muitas vezes não têm tempo, então, durante o seu trajeto de carro, vão ouvindo até aulas e histórias e assim por diante. Então, o podcast se tornou um grande conteúdo para as pessoas se informarem, se divertirem, se emocionarem. Né? No caso do meu segundo podcast lançado, daqui a pouco a gente fala mais detalhadamente sobre ele, e também para deixar registrado como foi o podcast Voz Off, que eu criei com o Nicola Lauleta, a história dos grandes nomes da publicidade, da TV e do rádio brasileiros, deixando um pouquinho da vida de cada um para sempre, né? Digitalmente falando, porque eles estão pendurados, esses episódios, nos dispositivos de podcast e também, no caso, o meu segundo podcast, no YouTube e nas redes sociais. As pessoas podem ter acesso a isso, se informando, vendo quem fez a história do rádio, da TV, da publicidade. A locução comercial, quais são os seus critérios para você aceitar um trabalho? Você tem que acreditar no produto, ou vamos falar claramente, ou não necessariamente, você está sendo contratado para relatar um produto, para vender um produto. Como é que funciona isso para a pessoa Antônio Viviani? Eu gosto muito de me lembrar do Clodovil,
quando as pessoas me perguntam sobre isso, quando ele gravou as propagandas da Marisa, porque ele era um estilista de alta costura e começou na TV a anunciar as roupas das lojas Marisa. E ele disse, pessoal, eu vivo do meu trabalho, né? E estou acreditando naquilo que estou vendendo. Eu vi a qualidade do produto. Não é porque eu trabalho com alta costura que eu não possa recomendar, e de verdade, uma linha mais popular. Eu acho que é isso, né? Você está sendo pago para fazer aquele trabalho, não é um trabalho que desmereça você de qualquer forma. Então, eu gosto de pensar dessa forma. A não ser que seja uma coisa de foro íntimo, que me fira pessoalmente. Então, aí, por convicções, sejam elas quais forem, até mesmo políticas. De repente, você pode se negar a gravar alguma linha que você não acredite, né? E aí, tudo bem. E deve ser respeitado o profissional que age dessa forma também. Mas, antes de mais nada, nós estamos sendo pagos. E lembrando agora uma frase do Ferreira Martins, a publicidade nos trata muito melhor do que o rádio e a televisão, né? Em termos financeiros. Então, eu não posso me negar e não posso ser testemunha daquilo que eu estou anunciando, né? Eu anuncio com convicção. E como é que é o processo de criação de uma peça comercial com a sua locução? Você tem um estúdio em casa, não é isso? Sim, Mas tenho você sim. grava nos estúdios das agências de publicidade, você recebe uma sinopse, você recebe um roteiro, você trabalha. No caso de uma propaganda na televisão, como é que é associada a imagem à sua locução? Você faz isso de forma simultânea ou isso é depois mixado? Como é que funciona esse processo? O processo é a partir da agência de publicidade que cria para determinado cliente. Esse cliente aprova aquela criação do departamento criativo da agência. A agência vai atrás de uma produtora de som ou de vídeo ou de filme para desenvolver aquele trabalho, né? Se for só de som, então ela vai atrás. Geralmente é acompanhado de uma trilha sonora, e muitas vezes a própria agência ou o próprio cliente podem indicar o locutor, mas normalmente isso fica para a produtora de filme ou de vídeo. Então depende da situação, depende, e aí este produtor vai procurar uma voz adequada para aquele trabalho. O importante disso tudo é que essa voz seja uma voz profissional, seja ela de um locutor mais tradicional ou de um locutor que possa fazer uma coisa mais conversada. Depende do briefing, né, que vem da agência. Antigamente, nós tínhamos o departamento de rádio e TV das agências muito mais atuante. Não tinha possibilidade de você ir até uma produtora, gravar, sem que alguém do RTV da agência estivesse presente, porque ele vinha com o briefing da criação. Então, ele passava junto ao produtor, do outro lado do aquário. Aquário é aquele vidro que separa a técnica do estúdio, ok, pessoal? Então, muitas vezes você fazia ele falava, olha, eu acho que pode ser mais leve aqui, mais pesado ali, uma nuance aqui, outra acolá. Então, isso facilitava muito, porque tinha muito menos regravações, né? O trabalho era muito menos rejeitado, porque este profissional de RTV, ele vinha com toda a ideia do criativo para o estúdio, né? Não tinha essa coisa só por telefone ou por e-mail. Então, era mais fácil, né? E era gostoso também ser dirigido. Então, eu acho que hoje a gente perdeu muito disso. Principalmente agora, nos dias atuais, que não estamos indo a estúdios nenhum, né? E nem a produtoras e nada. Mas, de qualquer forma, quando me passam o texto, já pedem. Olha, faça assim, né? Mandam referências minhas mesmo, né? De comerciais que, como você citou, estão no YouTube, no meu perfil, lá no Clube da Voz, ou na minha página do
do Facebook, olha, a gente quer mais ou menos uma locução naquele tom, assim, assado. E aí é fácil, né? Porque o texto também já traz aquela mensagem implícita. Geralmente você sabe o que o criativo quis. Muitas vezes você faz aquilo e também não era. Então, você tem que estar proposto a conversar, a trocar figurinhas, tanto com o criativo, quanto com o produtor do estúdio, e assim por diante. Você falou que o contratante procura um profissional. Hoje você está entre os maiores profissionais da área de locução comercial. Parodiando uma narração sua que ficou famosa, você muito provavelmente está entre os top 5 da locução comercial. E você também falou que escolhe a voz, que escolhe a forma de narração. Explica para mim o que é uma voz estándar, para mim não, para todos que estão aqui, o que é uma voz estándar, uma voz especial e uma voz caricata. Como é que você escolhe qual tipo de voz você vai utilizar? Bom, a voz standard é essa que eu estou fazendo aqui, é o jeito que eu falo, né? Logicamente que ela pode ser mais tranquila, como também pode ser mais impositiva. É uma voz standard, digamos, a locução clássica. A voz especial são aquelas que eu já criei ao longo da minha história, né? Como vozes que são, elas são criadas especificamente para aquele produto, né? Uma voz que você tem que criar ali. Eu me lembro dos comerciais, por exemplo, um que eu postei recentemente aí, as pessoas podem acompanhar no meu perfil, dos biscoitos São Luís Nestlé. Era uma coisa que eu fui buscar, né? Porque além de cantar o jingle, que era Sorria, meu bem, sorria, eu venho cantando, eu criei também um personagem que remetia à época dos locutores da década de 40, da década de 50. Então eu falava, a Nestlé apresenta um mundo de delícias para você. Tem redondo, tem quadrado, tem doce, tem salgado. Nestlé, mordeu, sorriu. Quer dizer, uma coisa especial. Isso é uma coisa especial. Caricatas, por exemplo, quando eu fui gravar aquela do Cheetos, né, dos salgadinhos, eu criei uma voz mais assim, através, inclusive, de uma brincadeira com o Luiz Roberto, que era o produtor naquele caso, né? E ele tinha uma voz, e tem até hoje uma voz assim, né, meio anasalada, e eu criei aquele Cheetos, o queijo que detona. Criei também para o Trident, e apresenta Trident White. Criei para o CQC, né? Porque o produtor argentino queria que eu fizesse as locuções. E como que eu ia fazer? Aí eu fiz várias, né? Top 5, top 5, top 5, sei lá. E, de repente, veio aquela, Top 5 da TV Brasil. Pô, é essa aí. E assim por diante, né? São vozes, digamos, caricatas, mas que se adequam àquele produto, àquele momento, àquela situação. Normalmente, uma locução natural é o que mais se deseja. Algo que convença mesmo. E é muito diferente do rádio. O rádio você está falando para um monte de gente, né? Acabamos de falar, né? Essa interação, ouvinte dali, ouvinte daqui. E a locução publicitária ela é dirigida àquele determinado ou àquela determinada consumidora, né? Você vai falar no ouvido dela, no ouvido dele, né? Anunciar aquele carro, anunciar aquele determinado produto. Muitas vezes, homens gravavam produtos para mulheres. Me lembro do Oliveira Neto gravando, né, os esmaltes, os esmaltes 1001 da Bozano, né, os shampoos, que muito mais mulheres usavam na época do que homens. Eu fui usar shampoo só depois de velho. O negócio era no sabão de coco mesmo. Você, ao citar a locução dos biscoitos, você falou em locução cantada. E eu pensei para a chamada dessa nossa live uma frase sua, que se eu não me engano está na sua apresentação no Clube da Voz. Falar é como reger uma música. O que você quer dizer Na realidade, exatamente com isso? eu gostei desse assunto que você colocou aí na nossa live. E é mesmo, né?
Estamos aqui falando, as pessoas que tiverem curiosidade podem pesquisar no YouTube. Agora, recentemente, fizeram com uma fala de um outro político mais recente, eu não estou lembrado. Mas essa que eu vou indicar é perfeita. Tem um discurso do Collor de Mello que o Hermeto Pascoal musicou. Então ele vem, não sei o que, minha gente, pá, 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 pá. E na sequência o Hermeto volta com a fala dele e com exatamente todas as notas que foram emitidas ali e que acabam convencendo, né, muito mais do que as pessoas possam imaginar. Olha como eu estou falando, né? Eu posso terminar para cima ou para baixo, né? E assim por diante. É uma música, é uma melodia. Então, além de italiano, quando eu gravo, eu faço muitas expressões, principalmente as manuais, mas também aqui, no olhar, quando eu quero falar de alegria, eu arregalo os olhos, assim como quando quero falar de tristeza, eu franzo a testa. Isso passa para a pessoa, né? Eu citei em outro dia que fiz uma live, o Xuxa Levi, um grande amigo, que já gravei determinados comerciais, um monte com ele, ele produzia lá na Play It Again, ele lançou um disco com uma música chamada Garganta. E a frase desta música é sensacional. A garganta está entre a mente e o coração. Pode fazer, é a mesma distância. Então, você tem que passar pelo mental, passar pelo coração para poder emitir aquilo com verdade, falar a palavra com o seu verdadeiro significado, convencer, mas de forma emocional. Não só através da palavra simplesmente falada. Não, você tem que passar a emoção naquilo que você está falando. Interessante você ter falado do gestual, porque a gente percebe muito disso realmente nas tuas locuções. Mas eu vi isso também de uma forma nítida em algumas postagens que você e o Nicola fizeram dos seus cursos de locução. Vocês, com o aluno ali no microfone, no estúdio praticando, vocês vão na forma de corrigir, na forma de orientar, vocês fazem um gesto subindo, descendo, e isso deve ficar com a pessoa, não é? Eu acredito que sim. Eu não faço mais, né, não participo mais dos cursos junto com o Nicola, porque passou e eu não quis mais continuar, mas ele continua. Aliás, eu não posso indicar outra pessoa a não ser ele, porque foi ele que me transformou num locutor comercial. Um locutor que chega de rádio para gravar publicidade, ele chega cheio de vícios, esticando o final das palavras, aquela coisa toda. Então, a gente se dava muito bem, porque eu sei perfeitamente como ele dirige e eu também dirijo da mesma forma. A gente muitas vezes falava a mesma coisa, no mesmo momento, para aquele determinado aluno, entre aspas, que estava ali com a gente. Saía naturalmente. Não, aqui não. Né? A gente falava assim e a mesma coisa. Opa, aí não. E é natural. Natural porque eu, inclusive, fazia isso com as pessoas, né? Qualquer texto que tenha, venha falando dessa forma, dessa forma, mas não termine sempre falando dessa forma, porque senão vai ficar tudo monocórdico. Você tem que dar um jeito de terminar o final das palavras de tal forma que fique diferente, né? Ou seja, eu falei tudo igual. Então, se você falar dessa forma, você pode entender que as pessoas vão entender melhor a sua mensagem. Então, aí você vai modificando o final, você vai dando uma outra musicalidade àquilo que você está falando. E isso não fica monocórdico, não perturba a pessoa, porque aquela coisa assim, tum, 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 é para noticiário, né? Noticiário. O presidente hoje falou sobre isso, aquilo, outro. É uma coisa, né, seca, informal. Informação, né? Mental, racional. Não pode ser só o racional. Tem que ser o racional e o emocional, como eu já disse agora há pouco.
É o que eu digo. Locutor, como é que eu escrevi lá uma vez? Locutor não é o que eu sou, é quem eu sou. Vista a camisa, vista a camisa. Presidente. Olha, você não falou nada de ninguém até agora. Eu Eu vou vou ter que falar, eu colocar vou o falar. óculos Não, para a eu vou gente mandar falar. alô para todo A mundo Arlete que está perguntou ouvindo a aqui gente. agora, desculpa, a Arlete perguntou aqui agora há pouco o que, que você faz para cuidar da sua voz. Ah, sim. Eu tomo água. Geralmente o dia inteiro tomo água. Douglas Fagotti está vendo. Ô, chefia, até minha chefia da CNN está vendo nossa live, hein? É, Marco Olha Lobo que também está aqui beleza, com que a gente. responsabilidade. Abração, chefia. Sueli Del Rio com a gente. Inês com a Veja gente. bem, eu sou um locutor que não tinha muita essas coisas que hoje, digamos, seria modernidade, mas que eu acho fundamental, né? Fonoaudiólogos e tudo mais. Eu acho que as pessoas devem procurar os profissionais. Eu nunca tive essa oportunidade e quando eu cheguei a ter essa oportunidade, as pessoas falaram, bom, não tem muito o que fazer com você, Viviane, você já se aprontou sozinho. Então, às vezes você consegue, às vezes o talento leva a isso. Né? Eu não costumo gritar, não costumo mais nada, gritar e só isso. Isso aí atrapalha, né? Carnaval, quando eu ia para o carnaval, era só dublando. Papai, eu quero. E assim por diante. No estádio de futebol, exagerar no grito, no berro, não dá, não. E água você tem que tomar o dia todo, porque a água não passa pelas pregas vocais, pelas cordas vocais. Ela passa direto, porque se passar pelas cordas vocais, você vai engasgar. Então, o lance é o seguinte: é hidratar o corpo como um todo, o dia inteiro. Porque aí sim, o corpo vai hidratar suas cordas vocais. A gente percebe, a economia está ruim para todo mundo no mundo inteiro. Vocês devem estar com uma demanda de trabalho agora para locução comercial um pouco restrita. E a gente percebe no mercado, a gente conhece inúmeros locutores comerciais. E vocês têm o Clube da Voz. Qual que é a ideia do Clube da Voz? No que ele ajuda vocês nas carreiras? Porque lá tem gente boa como você, como Edinho Moreno, como Simone Clias, Regina Bittar, Beto Hora, tem bastante gente lá. Como que tem trabalho para todo esse pessoal? Ih, rapaz, eu vou entrar num assunto aqui que você vai até achar estranho. Eu vou citar o Kaká, que uma vez lembrou o John Kennedy, que falou: o que os Estados Unidos podem fazer por você? A pergunta não seria melhor: o que você pode fazer para os Estados Unidos? Então, o Clube da Voz, ele citou isso para os associados numa assembleia que a gente estava. O que o Clube da Voz pode fazer por você? E você, o que pode fazer para o Clube da Voz? Ser um profissional respeitado. Primeiro que você tem que estar no mercado, ele não absorve pessoas paraquedistas, digamos assim. Tem que ser uma pessoa que está consagrada no meio publicitário. E aí, se essa pessoa tiver todas as condições, ela pode se candidatar a entrar no Clube da Voz. Mas não venha pensando que o clube vai dar alguma coisa. Você está lá numa vitrine e nós estamos lá para quê? Para valorizar o profissional de voz. É esse o propósito do Clube da Voz, nada mais do que isso. E, logicamente, nós temos o nosso banco de vozes, que as pessoas geralmente consultam, né? Por ter sido o primeiro banco de vozes. Eu fui, inclusive, eu era o diretor executivo na época em que resolvemos deixar de lançar os repertórios de forma física, porque começaram com fita cassete, depois para CDs, né? Antes de chegar no DVD, eu falei, pessoal, vamos para a internet, que eu acho que é melhor. E aí a gente foi pioneiro nesse sentido, né? Hoje surgiram mais uma pancada aí de sites oferecendo locutores. Mas nós fomos os pioneiros e estamos firmes e fortes, tentando sempre valorizar o profissional da voz na publicidade. Como é que você foi parar na,
na esfera, na seara dos podcasts? Foi exatamente naquela ideia que eu tive com o Nicola, né? Porque a gente, puxa vida, nossos colegas não têm uma história contada, não tem um registro do que eles fizeram. Aí começamos a gravar. Começamos a gravar porque a gente queria deixar registrado e de uma forma, digamos, perpétua, eu não sei até quando o mundo vai sobre, existir, mas, puxa vida, vai ser, puxa, quem começou, como é que era, como foi a história de cada um. Então, gravamos com Franco Neto, que nos deixou, gravamos com Arquimedes Messina, que nos deixou, gravamos com Odair Batista, que também já nos deixou. Né? Esses são todos os primeiros episódios lá do podcast Voz Off, que começamos a gravar em 2015, só lançamos em 2017, porque aí achamos a parceria com o Léo Lopes, da Radiofobia, que lançou de uma forma bem bacana. E aí já temos 30 episódios, 30 e tantos episódios por aí. Aliás, terça-feira que vem agora, voltamos de uma forma diferente, porque a gente sempre gravou lá no estúdio, né? Com a presença física do profissional. E na terça-feira, o Sérgio Roberto vai participar, vai ser o entrevistado, Sérgio Roberto Ribeiro, porém gravamos à distância. Vamos ver se deu certo. Eu espero que vocês acompanhem na terça-feira, vamos lançar o episódio com ele. Você teve, eu não me lembro do prosseguimento do projeto, o podcast IC. Esse foi o primeiro. Na realidade, não foi o primeiro. A gente já tinha gravado alguns podcasts do Voz Off. O IC, vocês produziram uma pérola que foi sobre o Ayrton Senna. Exatamente. IC naquele 1º de maio de 94, após aquele acidente na curva Tamburello, ele não tivesse falecido lá no hospital e tivesse continuado. Aí teria sido campeão outras tantas vezes, papapá. Pois é, aí nós... Desculpa, e aí na época, inclusive, eu entrei em contato com você por e-mail, falei, olha, eu vou fazer e se Elvis não tivesse morrido em 16 de agosto de 1977? Mas, infelizmente, as coisas foram para um lado e eu não consegui fazer. O que aconteceu com aquele projeto? E mesmo você tendo conseguido fazer, se você tivesse conseguido fazer na época, nós começamos a enfrentar problemas. A família do Ayrton Senna recebeu muito bem o nosso podcast, né? Mas depois a gente começou a tentar fazer outros, e aliás, deixa eu falar aqui, porque, nossa, o Eduardo Souto Neto, criador do tema da Vitória, criou vários temas da Vitória para gente, especiais para aquele podcast. É um grande amigo com quem eu gravo também no Rio de Janeiro. Eu falei, Eduardo, nós vamos lançar um podcast aqui contando a história do Senna, como se ele não tivesse morrido naquele grande prêmio. Ele falou, nossa, eu vou fazer várias. E fez uma emocional, uma mais rápida, porque ele é o dono daquela, né? Tchá, tchá, tchá. Ele é o dono, ele é o criador daquilo. E aí ficou muito bacana. Então, o Instituto aí, tudo bem. Aí pensamos em fazer do Pelé. Rapaz, o Pelé não é mais dono da marca Pelé. A marca Pelé é de uma empresa inglesa. Nós nos deparamos com muitos problemas, mas muitos problemas. Aí, puxa vida, vamos fazer do Elvis. Vai tocar as músicas, a gravadora vai vir em cima da gente. Vamos fazer de quem? E assim por diante. Aí a gente desistiu, porque ficou uma coisa assim muito burocrática, ter que ficar cuidando desses assuntos autorais, sendo que a gente só estava fazendo uma homenagem aos artistas. Então, a gente desistiu. Ficou só naquele episódio do Ayrton Senna, que, ainda bem, foi bem aceito pela família e ainda é disponível aí nos podcasts. Basta procurar EC, né? E você vai achar que é sensacional. Paramos no primeiro. Magalhães Júnior ajudou a gente a escrever, o Domênico Gato fez a voz do Galvão Bueno. Quer dizer, a gente começou a se deparar com coisas que a gente viu que daria na trave. Então, você fazer uma coisa para dedicar a alguém,
sem nenhuma remuneração por aquilo, contando com a ajuda de amigos e ainda correr o risco de levar um processo, a gente resolveu parar. Então, partimos para o Voz Off. Até chegarmos, e o Voz Off foi um grande sucesso, lançado em 2017, ganhou o prêmio APCA, foi uma maravilha, né? A melhor produção para a rádio, recebemos o prêmio com muito orgulho, não é qualquer um que recebe um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, então ficamos muito felizes com isso. E agora, no final do ano de 2019, quando no dia 16 de dezembro eu completei os meus 45 anos de profissão, eu lancei o podcast Texto Sentido, para brincar com o sexto sentido e para levar um pouco de cultura, com poemas, poesias, textos diversos, um pouco de alento, um pouco de, digamos, meditação para as pessoas. Reflexão. E assim, reflexões, exatamente. E textos, e assim, não precisa ser só isso, podem ser textos alegres. Eu estou na expectativa de receber uns textos aí de umas prosinhas caipiras que me foram prometidas ontem, porque é sempre bom levar coisa boa para as pessoas. Esse deve ser o propósito de todo mundo, de se levantar e se dedicar a fazer um mundo melhor, né? Para aqueles que estão ao seu lado e para quem está mais distante também. Levar um pouco de luz, de alegria. Aliás, esse é o espírito de todo radialista, né? Nenhum radialista chega e começa o seu programa, sabe, sisudo e tudo mais. Só se... Tem que começar para cima. Para cima, levantando o astral das pessoas. Ou mesmo não, mas mostrando realidades, né? Porque é prestação de serviços, antes de mais nada. O rádio, a televisão também. Você, numa das últimas peças publicitárias que você fez, você falava assim: ô Marcão, dá para ele, paga para ele, né? O Marcão não está aqui, mas o Pedrão está aqui, quer te pedir, antes que a gente vá, eu vou passar aqui um pouco das pessoas que estão conosco, que antes que a gente encerre, eu tenho um compromisso com você, que a live não fique muito estendida. Não, eu acho que o próprio Instagram, quando dá 1 hora, ele corta, né? Se você pudesse ler para a gente um texto do Sexto Sentido para encerrar a nossa live. Do Texto Sentido. Claro. Texto Sentido. Eu vou preparar, você me pediu, já está preparado aqui no iPad, ó. Só que está desligado ainda. Então você vai ligando e eu vou falando... eu vou passar as pessoas aqui e eu já te peço para você ler, para a gente poder encerrar, porque eu tenho um compromisso com você de não ser um negócio muito esticado. Tá bom. Já liguei aqui, ó. A gente já começou logo depois do nosso Santos ser reprisado na Globo, né? Exatamente. Fomos ali tricampeões da Libertadores. Nossa! Já não bastava você ser boa pessoa, bom locutor, você tem que torcer para o Santos. Isso é brincadeira. Não, mas naquele dia eu estava ali no Pacaembu, né? Você estava lá? Estava lá. Que legal. Vamos ver então. Você vai vendo daí. Você fala um, eu falo outros aqui também, tá bem? Vamos ver. Tá joia. Vamos lá. Inês Montenegro. Isso. Fernando Bianchi. Tony Pires, Érica, fonoaudióloga. Rodrigo Leone. Fernando Bianchi, meu amigo. Radialista Wellington Lima, Liliane Gisele Selmar. Bacana. Bastante gente boa. O Bezerra, o Rômulo. Laércio. Fabiano de Castro. Reinaldo Japer. Bastante gente. Muito bom. Olha aí o Daúde, que faz a Difusora 960, www.difusora960.com. Mestre Viviane, salve. Gustavo Vargas, abraço. É isso, gente. O Renato Castanhari está nos assistindo. Ele é o autor do texto que você me pediu. Eu falei para você, vou verificar. Passei uma mensagem para ele e falei: Renato, estão me pedindo para ler o seu texto lá. Posso? Ele falou: pode. Então agora nós temos a autorização do autor.
Vamos ter Perfeita, o problema. Leandro Pescone, Joey Ferreira. Cláudio Meu Van, querido amigo que faz as trilhas para o podcast Voz Off, para o podcast Texto Sentido, Marcelo Gagliotti. Nossa, que maravilha, que trabalho. A Jana Khan, querida, Cláudio Alves, Marco Lobo. Nossa, tem muita gente, hein? Que bacana. bacana, Luiz Fernando bacana. Malioca, meu chefe na difusora. Foi ele que me deu emprego. Luiz Fernando Obrigado, meu Malioca, que irmão. foi citado aqui ontem numa live com o Eduardo Castro, do Grupo Band News. Bacana, que legal. Quanta gente, hein? Você tem um timbre especial e diferenciado. Ouço muitas vozes normais, sem grandes atrativos, que são muito requisitadas. O que mudou no mercado? Mudou no mercado que alguns criativos acharam que agora tem que ser voz comum. E para ser voz comum, eles acham que não pode ter o timbre de locução. Então, eu posso até concordar que determinadas peças exijam pessoas normais falando. Quem são essas pessoas normais? Eu acho que tem que ser profissional, antes de mais nada. Tem que ser um ator, uma atriz, né? E não a recepcionista do estúdio. Aliás, locução é uma forma de atuar também, não é? Você ser Orlando um ator. Bolão, nossa, o que toca esse cara, meu amigo, ó, é um grande percussionista. Ai, Cláudio Alves novamente, Janete Félix, minha irmã Luciana, olha quanta gente bacana. O Alex Garrubo, qual o seu esporte predileto? Paraglider, parapente, a gente já voou muito junto, né, Você Alex? está de How are brincadeira. you, my teacher of, hein? My Você está de English teacher. brincadeira que você tem esporte radical no currículo. Sim, sou voador de parapente. Ainda bem que o Marcelo Garru. Essas coisas que a gente não fala sempre nas lives são interessantes de falar. Reinaldo Japer disse que eu sou locutor de referência, muito obrigado. Fenomenal, obrigado, Leandro. E assim por diante. Viviane não precisa de diretor, sabe tudo. Ele é diretor. Olha que filha da mãe. Ei, Fernando, eu te amo. Puxa, que cara bacana. Já gravei muito com ele. Diz que eu não preciso de dirigir, de direção. Claro que preciso. Você me diz como é que você quer, eu faço. Qual foi o briefing mais inusitado que você já pegou? Aquele lá que eu contei do Cheetos. Muito engraçado aquilo lá, porque o Luiz Roberto foi até, mandou o Serginho ir na cozinha pegar uma panela. Fala na panela aí. Até eu chegar e imitar a voz do Luiz Roberto e falar: Cheetos, o queijo que detona. Ficou muito engraçado aquilo. Rodrigo Leone, olha que bacana, grande voz. Puxa vida, olha, tem muita gente, hein? Gisele, Kiko, Laércio. Ô, Laércio, lá em Portugal assistindo a gente. Não falei que a gente tinha que falar boa noite também? O Nelsinho Serra, meu amigão, grande mestre, obrigado, viu, Nelsinho? Eu também sou seu fã. Ai, meu Deus, muita gente, muita gente. Não dá para falar todo mundo, né? Uma última pergunta, Viviane. Você já teve uma locução sua recusada pelo cliente, que você tivesse que refazer, que você tivesse que dar uma volta Claro, completa? claro. Nossa, agora mesmo, nosso querido chefão aqui, ó. Fagote? Viviane, faz diferente. É isso aí, a gente tem que seguir o briefing. E, desculpe, para regravar a interpretação, você não pode cobrar, você tem que atender o cliente, Não né? tenha dúvida. Então, Mesmo você que você fazer a discorde. locução da CNN, você pensa que é fazer um único tipo de locução? Não. O Douglas Fagotti fala: essa eu quero que faça assim. Eu vou lá e faço. Se ele não gostar, eu faço de novo e pronto. É isso. Aliás, quem te acompanhou nas locuções da ESPN por mais de 20 anos sabe que você nunca ficou acomodado, que você nunca caiu no lugar comum de repetir sempre as chamadas dos programas, aquela coisa Sim, toda. brinquei muito nas chamadas lá. Tem chamadas que são diferentes, né? Olha lá, o Lucas está dizendo que já gravou comigo lá na Rádio Mundial. Eu fazia o programa da Eubiose lá junto com o Ademar. O Ademar nos deixou faz tempo, o Ademar Ramos, mas é uma grande saudade. Lembrar também do querido Antônio Carvalho. Eu adoro lembrar dos meus amigos. Eu gosto de falar que eu passei por muitas rádios e deixei vários amigos. Não, não deixei, não. Trago todos eles comigo, até os que já foram. Está tudo aqui, ó, no peito. Mas isso é coisa de bom mineiro, não é? Claro que sim. Maravilha. Então podemos fazer o texto, né?
Pode Ah, fazer o texto. deixa eu falar uma coisa. Esse Lógico. texto que você elegeu, foi você que me indicou. Fala para o pessoal aí. Para eu ler o episódio número Número 18 do texto 18 do sentido, texto sentido. que Então, ele participa de uma votação, inclusive, não é isso? foi eleito por uma coisa. Puxa, agora eu precisava lembrar o nome lá, para pedir para o pessoal entrar lá e votar, rapaz. Porque é número de likes lá. Agora eu não vou lembrar. Será que Pede para ele nos escrever aqui. é, o querido autor Renato Castanhari? Escreve aí o nome da página que o pessoal tem que entrar lá e procurar o nosso episódio, texto sentido número 18, Não Pensei, o seu texto e o meu vídeo. Consegue escrever aí, Renato Castanhari? Por gentileza. Se ele não conseguir, daqui a pouquinho eu vou procurar aqui de outra forma, tá bom? Vamos lá. Então, vamos a esse texto de Renato Castanhari, que nos faz refletir sobre o momento que o mundo passa e, particularmente, cada um de nós. O episódio número 18, para você ouvir, refletir, curtir e sentir. Não pensei. Não pensei que viveria para ver a vida pela janela de casa. Ver o dia passar e eu sem sair, interagir, ir e vir, só refletir. Não pensei. Não pensei ter que me distanciar da família, dos amigos, do amor. Me trancar, me afastar, me fechar. Só digitar ou ligar. Talvez acenar. Não pensei. Não pensei que viveria para ver meu amor pela tela, sem aquela tagarela. Não pensei ficar sem seu corpo, seu contato. Muito louco. Que sufoco. Não pensei. E agora, pensando, sinto que vai tudo mudar. No andar, no tocar, no buscar melhorar, na forma de pensar. E aí, vai ter valido a pena parar, distanciar, refletir, ficar sem sair. Não pensei que seria assim, mas está no ar. Vai tudo passar. Tudo vai passar. O Renato Castanhari. Renato Castanhares escreveu aqui que o endereço para votação está na sua página do Face, que ele é um pouco extenso para colocar aqui. Então, basta procurar no Face Antônio Viviani Locutor, não é isso? Também está lá. Também está lá. E... Todo mundo mas está te aplaudindo aí pelo texto, tá vendo? Eu que agradeço essa pérola, né? Na pérola maravilhosa que ele colocou aqui. Que coisa linda, rapaz. Nossa, que maravilha, viu, Renato? Que coisa sensacional. Muito legal. O bacana que a gente percebe numa locução bem feita, Viviane, é que até na hora da pausa tem música, né? Ah, sim, porque a música tem palma. A música, qualquer música tem pausa, né? Qualquer música tem pausa, então você tem que dar as pausas certinhas e tudo mais. Prazerzaço estar aqui com você, Prazer Pedro. foi meu. Te agradecer do coração a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Agradecer obrigado. por esse primeiro contato visual que a gente está tendo. A gente já tinha tido outros virtuais, por telefone. Muito bacana. Sou ainda mais seu fã. Opa, eu virei aqui, virei a câmera. Como é que faz para voltar? Ah, voltei. Muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço demais. Que você se cuide aí na quarentena, com a família fique todo mundo bem. Tá bom. E que a gente possa se encontrar novamente. Eu vou pedir para o pessoal ver no meu perfil também, Antônio Viviani, no Facebook. É Viviane com I, tá? E aí tem lá o endereço da página Memórias. Como é que é? Puxa vida. É que o meu WhatsApp está preso aqui no celular. Se eu sair para ver, aqui no iPad não tem WhatsApp. Então eu não vou lembrar.
mas é bem bacana. Se vocês puderem acompanhar, eu vou publicar novas vezes. É que no Instagram também não dá para você publicar link, né? Exatamente. Mas seria legal se as pessoas pudessem ir lá e votar no texto do Renato Castanhari e no vídeo do Texto Sentido. Tá Nós bem? vamos disponibilizar esse vídeo no YouTube e lá eu coloco todas as informações depois. Maravilha, então. Muito Tá obrigado, joia? viu? Obrigado, uma Obrigado boa a noite todos para que você. nos acompanharam. Um abração a todos. Desculpe quem eu não pude falar o nome. É muita gente. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Um grande abraço. Obrigadão, bom final de domingo.